Bem-vindo de volta ao Estudos de Neutralidade. Hoje temos um convidado da Bulgária. Estou acompanhado pelo capitão Ivo Yotsov, que possui doutorado em Economia Internacional, serviu como capitão na Marinha Búlgara e agora é professor na Academia Naval Nikola Vaptsarov. Professor Yotsov, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Europa, nos estudos sobre neutralidade. Estou muito feliz por tê-lo aqui. Estou muito feliz por tê-lo, porque você está, na verdade, você está na Bulgária, no leste europeu, e está escrevendo ou trabalhando em um manuscrito sobre o novo realismo estrutural. Gostaria de discutir isso com você. Pelo que entendi, o livro ainda não foi lançado. Será publicado em alguns meses. Mas você pode me dizer, com base na sua experiência e observando os assuntos mundiais a partir da Bulgária hoje, o que você novorits that strengthen you por that toward tubo fine? Talvez, antes de tudo, eu precise explicar por que escrevi este livro. Percebi que os dois principais conceitos relacionados ao ambiente de segurança e às relações internacionais não conseguem explicar o mundo em que vivemos. O primeiro é o liberalismo, ou institucionalismo liberal. Esse conceito vê os países como empresas. Ele define o mundo por como ele deveria ser, por exemplo, respeitando regras, tendo direitos humanos, mas não consegue explicar o mundo real. Não consegue explicar por que a Rússia atacou a Ucrânia, ou por que os Estados Unidos sequestraram o presidente da Venezuela. Talvez eu só intervenha aqui, porque o institucionalismo liberal diz que a forma como os países são estruturados é a forma como eles também se comportam. Então, sabe, a Rússia invadiu a Ucrânia porque é uma autocracia, certo? Porque é governada por um ditador. Portanto, eles avançam. Mas é geralmente aí que essa linha de raciocínio termina. Sim, esse é o ponto de vista desse conceito. O segundo é o realismo, que possui dois ramos, o realismo clássico e o realismo estrutural. Ele analisa os países como, por exemplo, bolas de bilhar. Interessa-se em como elas reagem, como se movem e interagem entre si. Mas o que acontece dentro das bolas, ele não consegue explicar. Trabalha com números puros, conta população, navios, aeronaves e assim por diante, e o poder está relacionado a essa quantidade de algo. No entanto, ele não consegue explicar por que a OTAN perdeu o conflito no Afeganistão. Não consegue explicar por que, apesar do enorme PIB dos Estados Unidos, em comparação com o do Vietnã, a guerra do Vietnã foi perdida. Sob esse ponto de vista, simplesmente não há explicação. Então, mais uma coisa é que precisamos criar uma estrutura que possa explicar a nova realidade. Nessa nova realidade, há atores nas relações internacionais, como empresas militares privadas e grupos de hackers, por exemplo. E estamos em uma guerra contínua, mas sem meios clássicos para atacar o lado oposto. Portanto, acho que os conceitos existentes devem ser ampliados para incluir a história, as linhas vermelhas, as dores virtuais, os sentimentos dos países. Alguns países, tudo bem, são diferentes desse ponto de vista. Existem grandes potências e potências menores, e elas não podem reagir da mesma forma. Então, na minha opinião, o realismo deve ser ampliado. Temos, é claro, alguns pensadores de RI que tentam desenvolver esse conceito de realismo. Quero dizer, o realismo original, como foi cunhado e desenvolvido por Morgenthau, passou por muitas mudanças. E Kenneth Waltz também passou por várias iterações, certo? O mais proeminente em nosso meio é certamente John Mearsheimer, que usa o que ele chama de realismo ofensivo. Em seu arcabouço, um dos postulados é que a competição por segurança entre os estados é inevitável, porque, sim, eles são como bolas de bilhar, estão sempre no campo de jogo, certo? Então a competição é inevitável. A guerra é evitável se for gerida com cuidado. Mas o motivo pelo qual ele a chama de ofensiva é porque os estados precisam ser assertivos, especialmente as grandes potências, para criar um equilíbrio de poder. Se você ceder, então bem, o outro virá e passará por cima de você.
certo? Então, na sua visão, em termos de realismo estrutural, como você vê essas forças realmente se movendo? How do you see these forces moving actually? Na verdade, na minha precisamos examinar o que está acontecendo com bolas de beisebol. Por exemplo, posso apenas acrescentar porque isso é muito diferente. John Mearsheimer diz explicitamente: eu não me importo com o que acontece dentro das bolas. Isso não importa. É o sistema que se... Sim, essa é a principal diferença. É muito importante entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, se considerarmos o ponto de vista de Huntington, existem diferentes civilizações. E se olharmos do ponto de vista de como era o nome? Desculpe. Tudo bem. Mas vamos continuar. A civilização europeia como um todo faz parte, digamos, da civilização clássica que surgiu no Mediterrâneo. Durante o Império Romano, ela foi dividida em partes, ocidental e oriental. Assim, a civilização oriental, países como o meu, a Bulgária, a Rússia, a Polônia e assim por diante, é um pouco diferente desse ponto de vista. O comportamento desses estados está muito relacionado a esse contexto. Portanto, não podemos simplesmente dizer, certo, estamos pensando apenas no que está acontecendo dentro da caixa, porque precisamos responder a 4 perguntas. Primeiro, quem? Segundo, como? Terceiro, por quê? E com que tipo de meios eles reagirão e ao que estão reagindo. Dessa forma, podemos classificar e encontrar exemplos diretos. A dor virtual, por exemplo. Quando um país que já foi um grande império perde parte de seu território, como a Rússia com os países do Cáucaso, é sentida como se uma perna tivesse sido amputada. Já não faz mais parte do corpo, mas a dor ainda existe. Nesse novo imperialismo estrutural, fica claro por que a Rússia vê a Ucrânia como parte da civilização russa. Suponho que muitas pessoas saibam que a Rus de Kiev é o núcleo do Estado russo. Portanto, é muito importante entender por que a liderança de um país reage de uma forma ou de outra. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Quero dizer, isso é bastante importante porque, novamente, a versão do realismo de Mearsheimer, claro, Mearsheimer como analista, como pessoa, nunca, jamais ignora as crenças, os atos de fala e assim por diante dos russos. Ele, na verdade, fala sobre isso o tempo todo, sobre o que ouvimos e como o sistema político russo funciona. Isso é muito crucial. Mas segundo a teoria, a questão é que os estados necessariamente se comportam como se a competição por segurança estivesse sempre em andamento e agem para maximizar sua segurança em relação aos outros, certo? As grandes potências fazem isso de várias maneiras. Por exemplo, lutando contra outras grandes potências ou tentando impedir que elas se tornem grandes potências, e por meio da gestão de alianças para garantir que seus satélites permaneçam mais ou menos alinhados e não ameacem o núcleo, e assim por diante, certo? E ele disse ali que não importa se estamos falando de uma democracia, uma autocracia ou uma teocracia como no Irã. Quero dizer, uma vez que o poder se desenvolve a ponto de permitir algo, eles vão agir dessa forma. Agora, o que isso deixa de fora, é claro, é exatamente o que você está dizendo. O fato é que diferentes civilizações podem realmente não se comportar dessa maneira, porque os estudos de caso que os realistas clássicos ou ofensivos utilizam são, em sua maioria, aqueles que vêm diretamente do Império Romano, o Império Romano do Ocidente, certo? Depois eles estudam como os europeus se comportaram entre si, depois os britânicos, depois os americanos. Então, é basicamente uma longa trajetória de desenvolvimento do Império Romano do Ocidente, fragmentando-se e se reconfigurando, e depois eles projetam isso sobre o mundo inteiro e dizem todos se comportam assim.
Mas isso deixa de fora a civilização chinesa, deixa de fora a civilização romana oriental, os russos. E a sua análise agora diz, não, precisamos olhar para isso. O componente civilizacional é essencial. É isso. Na verdade, minha análise diz que o realismo clássico deve ser ampliado com esse ponto de vista. Ninguém diz, não podemos contar os números. E, de fato, o poder está muito relacionado ao número de tanques, aeronaves e assim por diante. Certo, ninguém diz que não é assim, mas há outras questões relacionadas ao poder, como, por exemplo, o quanto a sociedade está unida, a vontade da sociedade. Então é isso. Então, qual é a sua visão sobre isso? Quero dizer, vamos tomar a Bulgária como exemplo. Um estado ou uma sociedade que não é tão claramente moldada por esses conceitos ocidentais como, digamos, a França ou o Reino Unido. Se você, como búlgaro, entende os russos de forma diferente, suas motivações, por exemplo, para agir de certas maneiras, qual é o aspecto mais importante a compreender sobre como eles, como uma grande potência, como uma grande civilização, atuam no cenário mundial hoje? Na verdade, aqui na Bulgária, temos uma discussão muito intensa e poderosa na sociedade sobre nossa relação com a Rússia. Você provavelmente sabe que por causa da guerra entre o Império Otomano e a Rússia no final do século XIX, a Bulgária se tornou um estado independente. Mas, ao mesmo tempo, o alfabeto cirílico foi desenvolvido na Bulgária, então temos relações muito próximas com o que hoje é a Rússia, ou o Império Russo, se voltarmos mais na história. Os sentimentos dos búlgaros em relação à Rússia são muito diferentes. Por exemplo, se comparados à população polonesa ou aos europeus ocidentais. Portanto, aqui na Bulgária, temos russófilos e russófobos. Dois grandes, digamos, campos. Os russófilos acham que o país deveria se orientar mais para o leste, e os russófobos acham que as relações políticas com os países ocidentais deveriam ser mais próximas. Agora, meu país é membro da OTAN, da União Europeia e assim por diante. Então, de certa forma, o país fez uma escolha, talvez há mais de 20 anos. Mas ainda assim, acredito que até mesmo a liderança política daqui consegue compreender bem o ponto de vista da Rússia. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a embaixada búlgara em Moscou e a embaixada soviética em Sófia eram pontos de contato entre a Alemanha e a União Soviética. Portanto, acredito que, de alguma forma, a guerra na Ucrânia terminará e as boas relações entre nossos países serão restauradas. Então você acha que a relação entre a Bulgária e a Rússia, assim que a guerra terminar, vai necessariamente melhorar novamente por causa da proximidade e dos laços culturais? Sim, com certeza. Posso perguntar? Desculpe. Você provavelmente sabe que nossa língua é muito parecida com o russo. Aqui na Bulgária, há muitas pessoas, não apenas da Rússia, mas também da Ucrânia, ucranianos de língua russa que vieram para cá no início da guerra. Eles se sentem muito à vontade vivendo na Bulgária. Porque, é claro, proximidade cultural, certo? Posso te perguntar, porém, por que a Bulgária está nessa posição interessante em que, por um lado, fez parte do Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria, e, nesse sentido, sempre foi considerada um satélite, certo? E você provavelmente, quero dizer, se lembra daqueles tempos, pelo menos enquanto crescia, imagino. Sim. Por outro lado, bem, quero dizer, tenho 40 anos, então ainda sou meio que um produto da Guerra Fria, certo? Nasci em 1985, então qualquer pessoa apenas alguns anos mais velha provavelmente tem memórias vivas de ter crescido naquela situação.
in that situation. I mean, I keep saying we often forget just how many people. Quer dizer, eu vivo dizendo que muitas vezes esquecemos quantas pessoas nasceram em estados que já não existem mais. Os soviéticos, os tchecoslovacos, os iugoslavos, certo? Muita gente da nossa idade, e até mais jovem, nasceu em países que já não existem na Europa. Mas vamos deixar isso de lado. A pergunta que quero fazer é, se você pensar nessa transição, de ser um membro do Pacto de Varsóvia para basicamente ficar à deriva, e depois se tornar parte da OTAN e ver como a OTAN funciona hoje, como você compararia essa transição? Como você a interpretaria? E como compararia ser membro do Pacto de Varsóvia com ser membro da OTAN? Você tem razão. Meu país tem uma longa história com o Pacto de Varsóvia e ingressou na OTAN em 2004. Portanto, já são mais de 20 anos como membro da OTAN. Eu era muito jovem quando o país ainda fazia parte do Pacto de Varsóvia. Dentro do pacto, o nível de integração era muito alto. Todo o equipamento militar era russo e toda a produção da indústria de defesa era feita sob licença russa. Assim, a interoperabilidade entre os exércitos do Pacto de Varsóvia era muito forte. Os procedimentos, tudo, eram padronizados. E claro, o russo era usado como língua de comunicação entre as diferentes forças armadas. Essa era a parte boa disso. Mas do ponto de vista do controle, o Pacto de Varsóvia era rigidamente administrado pela União Soviética. Você provavelmente conhece a doutrina Brezhnev, a ideia de soberania limitada. Let's say, limited sovereignty. According to this doctrine, De acordo com essa doutrina, outros países poderiam intervir para influenciar um aliado específico e restabelecer a ordem ali. A doutrina foi desenvolvida após, digamos, os eventos na Tchecoslováquia e na Hungria. Na verdade, o nível de democracia, ou melhor, o nível de soberania era quase zero. Na OTAN, na minha opinião, os países têm o direito de fazer suas próprias escolhas sobre equipamentos, sobre procedimentos, sobre como as coisas são feitas em suas próprias forças armadas. E isso cria, do meu ponto de vista, uma grande bagunça, porque mesmo agora o nível de interoperabilidade entre as diferentes forças armadas não é tão bom quanto deveria ser. Provavelmente um dia isso será melhorado, digamos assim. Mas sim, a OTAN permite muito mais soberania nacional e democracia em comparação com o Pacto de Varsóvia. in comparison with Warsaw Pact is higher. So yeah, and you know when we Então, sim, sabe, quando voltamos às teorias, certo, a interpretação liberalista das relações internacionais diria que a OTAN é um tipo completamente diferente de organização, porque todos os seus membros são democracias e todos escolhem aderir. Eles querem aderir. É uma decisão democrática entrar. Enquanto sob domínio soviético, como aqueles eram regimes autocráticos, todos os outros membros que se juntaram também eram autocracias e foram, sabe, forçados a entrar e integrados. E pode haver um ponto nisso, certo? Quero dizer, mesmo na sua explicação, o nível de integração desses dois sistemas é simplesmente muito diferente. É, Mas o lado realista diria que são apenas duas variações diferentes. É como Coca-Cola e Pepsi. São funcionalmente semelhantes no sentido de que ajudam o hegemon de cada lado a coordenar os satélites. Você concorda com isso ou não? Would you subscribe to that or not? This is a very difficult question. I cannot say. essa é uma pergunta muito difícil. Eu não posso dizer, provavelmente até agora. Na verdade, acho que é mais valioso agora, porque há alguns anos o nível de controle do hegemon era menor. Na verdade, não, só estava mais oculto. It was covered. Better. Yeah, it was covered. Now it's Sim, isso foi abordado. Agora é o comportamento. É eu não vou, sem nenhuma vergonha. Eles simplesmente dizem eu não vou. E, por exemplo, a União Europeia, talvez falemos disso mais tarde, mas depois de 2019, a União Europeia vem se fortalecendo, enquanto a soberania dos países vem enfraquecendo. Eles criam muitas regras, muita legislação, o que torna a soberania dos países cada vez menor. this Less and less.
Agora, a OTAN não faz isso como uma aliança, certo? Ela não cria tantas regras, mas exerce muita pressão pela interoperabilidade. Actually, no. My point is that Na verdade, não. Não. O meu ponto é que tudo está correto de acordo com a legislação, mas a interpretação dessa legislação é equivocada. Por exemplo, a política externa e de defesa comum da União Europeia é usada para criar listas específicas contra pessoas que, na perspectiva de alguns países europeus, fizeram algo errado. A ideia era tornar a União Europeia mais forte contra ameaças externas. Mas essa legislação é usada para pressionar pessoas que eles consideram estar erradas. Houve muitos casos de you had a lot of. Fico feliz que você esteja trazendo esse assunto, porque tive algumas trocas de e-mails e discussões muito interessantes sobre isso. Um dos pontos é que se trata de uma tomada de poder, essa questão da soberania, de decidir quem será sancionado e quem não será. O melhor filósofo que provavelmente escreveu sobre isso foi o alemão, o filósofo nazista Carl Schmitt, que certa vez disse que a forma suprema de os estados imporem sua soberania é por meio do poder de decidir quem é amigo e quem é inimigo. Quem está de fora como amigo ou inimigo e quem está de dentro como inimigo. E as sanções da OE são uma forma de determinar, para toda a OE, quem é o inimigo interno, por atos que não são ilegais. Eles não fizeram nada ilegal, apenas agora fazem parte do grupo inimigo. E isso é uma afirmação de soberania. E isso, é claro, vai contra políticos como Viktor Orbán e outros que dizem não, a soberania está em casa, está no Estado-nação. E temos esse embate com a OE que diz não, vocês podem ser administrativamente livres, mas nós determinamos quem é amigo e quem é inimigo. E, na verdade, esse comportamento está agora criando, digamos, uma vontade entre países como Hungria, República Tcheca, Eslováquia e Polônia, uma vontade de manter mais distância das outras partes da União Europeia. E, de fato, a situação é, como costumamos dizer, a Europa se movendo em duas velocidades diferentes. Vamos ver. Sim, diferentes Europas avançando em ritmos diferentes, sim. Mas nesse sentido, você está mais preocupado com a política da União Europeia, que cria pressão sobre os Estados-membros, do que com a política da OTAN, porque a OTAN exerce menos pressão sobre os Estados-membros. Tá certo? Acho que sim. I think yes. I'm not anymore. Acho que sim. Não estou mais envolvido nisso. Eu estava no quartel-general da Marinha, era chefe do departamento responsável pela integração com a OTAN, mas isso foi há mais de 10 anos. Agora não estou mais nesse tipo de atividade. É apenas um ponto de vista meu, eu diria. Mas você, na sua visão, da forma como vê, digamos, o comportamento dos países do leste europeu, me escreveu dizendo que acha que pode haver a possibilidade de algo como uma zona de amortecimento do leste europeu em relação ao restante da OTAN. Pode explicar isso um pouco? Como você está imaginando uma zona de amortecimento formada por estados da OTAN? Meu ponto de vista é que os países da Europa Oriental têm uma longa experiência com diferentes tipos de integração. A primeira de que falamos é o Pacto de Varsóvia. Era uma organização puramente militar. A segunda é, não sei o nome exato em inglês, talvez o Conselho para a Cooperação Econômica ou algo assim. Não tenho certeza. Acho que a CIS, o Conselho de... Sim, o sucessor do Pacto de Varsóvia, certo? O Conselho para a Integração Econômica, não. Era apenas integração econômica entre os países do leste, digamos, os países sob o controle da União Soviética, porque Cuba e Vietnã também faziam parte dessa integração econômica. Sempre foi uma integração muito frouxa, certo? Uma estrutura muito solta.
Actually, very good integration, very high. Na verdade, era uma integração muito boa, com um nível muito alto de especialização. E nós tínhamos uma moeda específica, uma moeda virtual, como o ECU na União Europeia, e ela foi estabelecida no final dos anos 60. Então, desse ponto de vista, aquela organização econômica era mais desenvolvida do que a União Europeia naquela época. O comércio entre os países era contabilizado nessa moeda artificial. Bem, o V4 é puramente visegrado. É uma organização puramente política entre os países, digamos, da Europa Central e Oriental. O grupo de Visegrado é formado por Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia. Não, nem Bulgária nem Romênia. Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. Não a Romênia e a Bulgária. Elas ainda mantêm uma cooperação política muito boa e frequentemente reagem juntas contra algumas decisões políticas na política de imigração da União Europeia, por exemplo. E a última, a Iugoslávia. A Iugoslávia era como uma pequena União Europeia. Diferentes países, diferentes religiões e diferentes níveis de desenvolvimento econômico entre o norte e o sul. E é claro, todos esses exemplos de integração têm prós e contras. Alguns aspectos bons e outros nem tanto. Portanto, de um ponto de vista histórico, a Europa Oriental tem uma longa experiência. Hoje em dia, na OTAN e na União Europeia, existe uma iniciativa chamada Intermarium, which is called Intermarium. The countries between Baltic Sea. Os países entre o Mar Báltico, o Mar Negro e o Mar Adriático querem ser mais integrados, criar corredores de transporte, oleodutos, gasodutos e assim por diante. Isso significa construir infraestrutura de transporte. Portanto, na minha opinião, dentro da OTAN e da União Europeia, esse nível de integração entre os países do leste deveria ser mais profundo. Certo, a questão é que, digamos, a direita e a esquerda em diferentes países são muito diferentes. Mas as pessoas acham que esse nível de integração na Europa Oriental deveria ser mais profundo por causa da Rússia, para serem mais fortes, para resistirem a possíveis ataques ou pressões. No entanto, não acho que seja uma ameaça real. It's a real threat. I mean, it's a real threat, yeah. Quer dizer, é uma ameaça real, sim. Toda a ideia da OTAN é dissuadir esse tipo de agressão, e com a Bulgária sendo membro, isso já é um dado, certo? Mas é claro, a integração econômica faria sentido por diferentes razões e propósitos. Então, como você acha que essa experiência da Bulgária e dos estados da Europa Oriental, que já estiveram nesses mini-clubes, poderíamos chamar de minilateralismo dentro da Europa Oriental, como essa experiência poderia ajudar a criar um amortecedor entre a Rússia e os estados ocidentais da OTAN, para diminuir o risco de mais derramamento de sangue na Europa? It could be done just if NATO. Isso só poderia acontecer se a OTAN e a União Europeia se desintegrassem. Com a política atual, a OTAN e a UE como são hoje, isso é impossível. Então, se essa desintegração da UE ou da OTAN viesse a ocorrer, os países da Europa Oriental teriam que criar, digamos, uma União Europeia Oriental que fosse independente tanto do Ocidente quanto do Oriente. Essa é apenas a minha opinião. Na verdade, a Iugoslávia costumava ser a líder dos países independentes, sabe? Countries, I dzinę swing zum movimento rigoroso. actually say same political, Na verdade, o mesmo comportamento político nas relações internacionais deveria ser aplicado a este Congresso e coordenado entre eles. Como vejo essa integração? Bem, com certeza, uma parte da soberania precisa ser delegada. Mas acredito que as políticas comuns que deveriam ser delegadas são as relações com países externos e, em segundo lugar, a infraestrutura. Infraestrutura de transporte e infraestrutura de energia. Eletricidade, gás e assim por diante. Todo o restante, não apenas como na União Europeia, mas todo o restante, educação, o que for, deveria ser administrado pelos governos de cada país individualmente. Isso garantiria o caráter e a cultura específicos de cada nação.
É muito interessante que muitas pessoas estejam pensando em uma ordem pós-UE na Europa, porque muitos sentem que a UE não pode mais ser salva. Está se desgastando até o fim. No entanto, eu me pergunto se a abordagem que você descreveu, sabe, o minilateralismo em conjunto com coisas como o veto, mesmo que a OTAN não entre em colapso, que a OTAN permaneça, ainda poderia funcionar. E se dentro da OTAN houvesse um bloco de países, os países do Grupo de Visegrado, ou talvez os membros da OTAN da Europa Oriental, que juntos decidissem: queremos ser uma zona de amortecimento, queremos ser esse elemento de desescalada e vetaremos as decisões da OTAN como um bloco para, de certa forma, manter o status quo. Essa não seria uma abordagem possível. Wouldn't that be an approach? Because we've seen actually example of in the past, Porque nós realmente já vimos um exemplo disso no passado, sabe, na União Europeia, entre a Hungria e a Polônia, quando a Polônia ainda estava sob o governo anterior, os nacionalistas, esqueci o nome, e eles usavam constantemente seus vetos para se ajudar mutuamente. Isso garantia que a UNE não pudesse derrubar nenhum deles, porque é necessária unanimidade para fazer isso. Então eles simplesmente se protegiam, certo? Tudo isso mudou quando a presidência e a política polonesas mudaram. Mas não seria impensável que algo assim acontecesse novamente. Porque vimos, por exemplo, que a Turquia, como membro da OTAN, é na verdade um jogador bastante neutro em todo o jogo da guerra na Ucrânia, certo? Então, não é o caso de que um membro da OTAN tenha automaticamente que concordar com tudo. Seu ponto de vista é muito bom. Acho que deveria ser assim, e tenho quase certeza de que isso garantiria a continuidade da existência da OTAN. Porque provavelmente você sabe, depois da queda da cortina de ferro entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, houve uma forte discussão sobre o futuro da OTAN, já que o inimigo poderoso, o Pacto de Varsóvia, não existia mais. Depois disso, surgiram a guerra ao terrorismo e outros fatores, que deram à OTAN um novo motivo para existir. Se partes da OTAN se tornassem uma zona de amortecimento, tudo bem, isso seria bom para a paz. Mas a motivação para continuar desenvolvendo a indústria e a infraestrutura de defesa seria reduzida. Então, na minha visão, se as coisas se desenvolvessem dessa forma, eventualmente o motivo da existência da OTAN desapareceria, porque não haveria mais inimigo, entende? Por causa dessa zona de amortecimento. Quer dizer, é por isso que a OTAN não tem interesse nisso, certo? Qualquer tipo de aliança precisa de um inimigo contra o qual se aliar. Mas a questão para pessoas como nós, que gostariam de viver em paz, é como quebrar essa lógica. Uma maneira de quebrá-la seria provavelmente institucionalizar uma política de Estado tampão dentro da OTAN, para dar um checkmate nos belicistas e dizer não, não, não. Por exemplo, se a Bulgária incluísse um artigo constitucional dizendo que caso tropas da OTAN fossem enviadas para fora do território da OTAN, isso deveria ser vetado. Bem, isso afetaria diretamente o que acontece, certo? Se o governo búlgaro mantiver essa posição. Então, de certo modo, existem maneiras, pelo menos em teoria, de moldar a política de alianças. Sim, você tem razão. Isso não está escrito na Constituição. Na verdade, acho que nenhum país realmente foi até o fim nesse sentido. É um pouco assim, mas muitos países reagem dessa forma. Por exemplo, durante as guerras do Golfo, a Turquia não permitiu o uso de seus aeródromos e não participou. Então, os governos têm um poder forte quando se trata de decidir se vão usar tropas durante um conflito. Isso faz parte da democracia na OTAN, diferente do Pacto de Varsóvia, onde geralmente a Rússia, ou no caso dos Estados, Washington, decidia o que as tropas da Turquia, da Bulgária ou de quem quer que fosse fariam. Sabe, esse é um pensamento realmente interessante que nunca me ocorreu. A ideia de que se poderia tentar usar a própria estrutura da OTAN para começar a construir princípios de desescalada. Claro, a forma como a OTAN funciona atualmente é muito de cima para baixo,
mas existem princípios sólidos que poderiam, de fato, permitir mudanças na maneira como a OTAN opera. In the way that NATO operates. What to say? Yes. Yes, it's in the Sim, é uma época em que temos armas nucleares. Devemos pensar no fato de que uma potência com tais armas poderia usá-las. Portanto, os políticos deveriam pensar em como reduzir as tensões, não em como aumentá-las. Criar uma zona de amortecimento é apenas uma das maneiras de fazer isso. E, na verdade, o ponto de vista russo é exatamente esse. Você deve se lembrar de que no final de 2021, eles pediram à OTAN que retirasse sua infraestrutura militar para trás das fronteiras até o final de maio. the frontiers in the end of May. Yeah. This will create a buffer zone. Yeah. Sim, isso criaria uma zona de amortecimento. Os russos também pensam assim, e eu concordo. Isso poderia, na verdade, ser uma forma de começar a pensar na criação de uma estrutura de segurança comum que não precisaria dissolver a OTAN. Bastaria criar as restrições estratégicas necessárias para garantir que a dissuasão seja mantida, mas que as capacidades ofensivas sejam retiradas do tabuleiro, de modo que ambos lados se sintam devidamente seguros em relação ao outro. Ótimo, fascinante. I find this fascinating. One point more is that Mais um ponto é que estamos vivendo tempos econômicos muito difíceis. E gastar dinheiro que não cria possibilidades de desenvolvimento futuro é muito estúpido. A Europa deveria gastar dinheiro em educação. É como alimento para a economia, para aumentar a possibilidade de levá-la a um nível mais alto, investir em altas tecnologias e assim por diante. Gaste dinheiro nisso. not to spend money for that. Yeah, for human Sim, para o desenvolvimento humano, não apenas para o crescimento econômico, sim. Esses são pensamentos muito bons e importantes. Professor Yotsov, para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, onde elas devem procurar? People who want to find your work, where should they go? When the monograph is Quando a monografia for publicada, será de código aberto. Nossa editora universitária trabalha principalmente dessa forma. Os livros são distribuídos eletronicamente. distributed, it will be electronically. Once it is Assim que for lançado, por favor, escreva para mim novamente, e eu colocarei no campo de descrição abaixo deste vídeo. Também informaremos as pessoas de que o livro foi lançado. Professor Ivo Yotsov, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thank you. Thank you. Obrigado, foi um grande para mim. Obrigado. Tchau. Bye.